Olá, tudo bom, pessoal? Seguindo agora com a nossa aula de revisão para a prova bimestral, eu vou realizar com vocês o exercício número 1 da página 31, que fala assim: analise se as grandezas a seguir são direta ou inversamente proporcionais. Então, nós vamos ler estas situações que estão aqui e nós vamos dizer se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Quando vocês forem realizar esse tipo de exercício, é importante que vocês se coloquem na situação. Imaginem vivendo este momento e aí vocês vão conseguir imaginar se essa grandeza é diretamente, se as duas aumentam, se as duas diminuem ao mesmo tempo, ou se elas são inversas. Quando eu aumentar um resultado, o outro diminui, ou quando eu diminuir um, o outro aumenta. Então, vamos lá. Primeiro, o número de pessoas de uma festa e a quantidade total de refrigerantes para ser consumidas. Então, imagina vocês em uma festa. Quanto mais pessoas estiverem tomando refrigerante, quanto mais pessoas tiverem para tomar refrigerante, então, quanto maior for o número de pessoas, maior vai ter que ser a quantidade de refrigerantes que vocês vão servir nessa festa. Então, nesse caso, as duas grandezas aumentam. Se são mais pessoas vão beber refrigerante. Se for menos pessoas vão beber, então vai ter menor consumo. Portanto, essa daqui é uma grandeza diretamente proporcional. Então, GDP, grandeza diretamente proporcional, porque se as duas sobem ou as duas abaixam juntas. Vamos para a próxima. A área de um retângulo e o seu comprimento, sendo a largura sempre a mesma. Então, pessoal, um retângulo, por exemplo, aqui eu tenho um retângulo, né? Esta frase aqui, ela está escrita dentro de um retângulo. E quanto maior for o comprimento é essa medida aqui do retângulo, ó. Então, quanto maior for essa medida, maior vai ser o espaço para eu escrever aqui dentro. Maior vai ser a área. Se eu tiver um retângulo menorzinho, com um comprimento um pouquinho menor, mesmo que eu mantenha a mesma altura, eu vou ter aqui dentro um comprimento menor, logo o espaço interno aqui vai ser menor. Repare como aqui eu tenho mais espaço e aqui eu tenho menos espaço. Portanto, quanto maior é o comprimento, maior é a área. Então, quanto maior é o comprimento do retângulo, maior é a área. Quanto menor é o comprimento, menor é a área. Então, quando uma medida aumenta, a área aumenta. Quando o comprimento diminui, a área diminui. Então, novamente, nós temos aqui duas grandezas diretamente proporcionais. GDP. Grandezas diretamente proporcionais. Vamos para o próximo agora, alternativa C. O número de operários e o tempo necessário para a construção de uma casa. Então, imagina vocês construindo uma casa. Quanto mais pessoas estiverem trabalhando, então, quanto maior for o número de pessoas trabalhando nessa construção, mais rápido a casa vai ficar pronta. Então, menor vai ser o tempo. Então, vocês aumentam o número de funcionários e diminui o tempo da construção. Ou seja, quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Ou, se vocês diminuírem o número de funcionários, o tempo da construção vai aumentar. Então, dessa forma, eu tenho uma grandeza, quando uma grandeza diminui, a outra aumenta. E quando uma aumenta, a outra diminui. Elas têm sentido diferente. Então, nesse caso, nós temos grandezas inversamente proporcionais. Então, grandeza inversamente proporcional. Grandeza inversamente proporcional, GIP. Vamos para a próxima agora, alternativa E. Alternativa D. Número de erros numa prova e a nota. Gente, quanto mais vocês erram numa prova de matemática, o que acontece com a nota de vocês? Diminui. Quanto mais vocês acertam, a nota de vocês fica maior, mas na verdade aqui é só os erros, né? Então, quanto mais vocês erram, esquece do acerto. O acerto, quanto mais acerta, maior fica a nota. Mas não é essa a questão. A questão aqui são só os erros, tá? Desculpa ter falado dos acertos. É só sobre erros. Então, quanto mais vocês erram numa prova, quanto é maior a quantidade de erros, menor é a nota. Essa é a grandeza, é erro e nota. Então, quanto mais vocês erram, menor é a nota. Então,
aumenta a quantidade de erros, a nota diminui, vai lá para baixo. Ou seja, nós temos uma grandeza que aumenta, quando uma aumenta, a outra diminui. Então, novamente, grandezas inversamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais. Alternativa E agora. Na alternativa E, nós temos aqui número de máquinas e a produção de um produto. Gente, quanto maior o número de máquinas produzindo, maior vai ser a quantidade de produtos. Quanto menor o número de máquinas produzindo, menor vai ser a quantidade de produtos. Então, as duas grandezas diminuem, certo? Então, eu tenho duas grandezas que diminuem, ou duas grandezas que sobem, que aumentam juntas. Ou seja, são grandezas diretamente proporcionais. Então, aqui eu vou ter grandezas diretamente proporcionais, certo? Próximo exercício, pessoal, da lista é o exercício número 1, 2, 3, 4 e 5 da página 103. Esses exercícios são exercícios de uma tarefa, e eu já tenho esses exercícios gravados, então eu não vou colocar esses exercícios agora aqui na videoaula, e eu vou colocar para vocês o link dessa tarefa que eu solucionei esses exercícios para vocês. São exercícios sobre regra de 3, grandezas diretamente e inversamente proporcionais também, tá? E agora nós vamos para o exercício da página número 44. Muito bem, seguindo então exercícios da página número 44 agora. Represente os pontos. Então, aqui nós vamos ter localização de pontos no plano cartesiano. Nós já vimos em sala que os pontos dentro de um plano cartesiano, eles são apresentados pela coordenada x e pela coordenada y, sendo que o valor representado na primeira posição é sempre o valor de x, referente a x, e o segundo é o valor referente a y. Então, agora eu vou localizar esses pontos aqui com vocês. Então, eu tenho 0 e menos 1. Então, 0 de x menos 1 de y. O ponto A fica aqui. Ponto B, x, 6, y, 5. Então, eu venho aqui, 6x, y, 5, positivo, está aqui em cima. Então, 6 e 5, vou marcar esse pontinho aqui, que é o ponto B. Próximo ponto, o ponto C. 4,5 positivo de x e menos 3,5. 4,5 vai ficar na metade do caminho, entre o 4 e o 5, então ele vai ficar aqui. E o menos 3,5 vai ficar na metade do caminho, entre o 3 e o 4, então ele vai ficar exatamente aqui, que aqui nós temos a metade dos caminhos. E este é o ponto C. Vamos para o próximo ponto agora, que é o ponto D. Menos 2 de x e menos 5 de y. Então, na linha x eu venho no menos 2 e na linha y eu vou descer até chegar no valor menos 5. E esse ponto está bem aqui. Este é o ponto D. Ponto E, menos 3 em x e 0 em y. Ou seja, ele vai deslocar aqui menos 3, mas em y ele não sobe e não desce. Ele vai ficar em cima do eixo da abscissa, no caso, em cima do eixo X, né? Vamos agora para o exercício número 2. Observe os pontos indicados abaixo. Então, nós temos aqui alguns pontos, e agora vamos ter umas perguntas referente a esses pontos. Alternativa A. Escreva quais desses pontos ficam sobre o eixo das abscissas. Pessoal, nós já vimos em aula que o eixo das abscissas é o eixo X, certo? E quais pontos desses daqui ficam sobre o eixo das abscissas? Então, pessoal, para que um ponto fique sobre o eixo das abscissas, que é esse eixo aqui, nós tivemos um ponto aqui. O que aconteceu com esse ponto que ficou aqui em cima? Foi o ponto E, certo? Como funcionava a coordenada do ponto E? No ponto E, havia um deslocamento em x, porém, em y era igual a 0. Então, quando eu quero um ponto em cima do eixo das abscissas, eu posso ter um valor numérico no lugar de x, um valor numérico que vai poder variar, e o y, ele tem que ser igual a 0. Se o valor de y for diferente de 0, esse ponto não vai ficar sobre o eixo das abscissas. Então, observem aqui, o primeiro ponto que está sobre o eixo das abscissas, que eu já posso observar, é o ponto A, que é o ponto 7 em x e 0 em y. Eu vou localizar ele aqui só para mostrar para vocês, certo? Vou pegar uma outra cor de caneta para não misturar com o exercício anterior.
Então, ó, 7 e 0. Então, eu vou ter 7 em x e 0 em y. Então, ele não sobe e não desce. Portanto, ele fica sobre o ponto das abscissas. Então, escreva quais são esses pontos. Então, primeiro, o ponto A é um ponto que fica sobre o eixo das abscissas. Outro ponto que tem 0 em y. Então, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 5, 0. O ponto D, eu tenho 0 em y. Então, o ponto D também fica sobre o eixo das abscissas. Aqui eu tenho o número 2, aqui é o número 0. Então, o ponto F também fica sobre o eixo das abscissas. Aqui o número menos 6 não, menos 2 não, menos 5 não e menos 5 não. Então, os valores que tem a coordenada y igual a 0 são pontos que ficam sobre o eixo das abscissas. Alternativa B. Agora, escreva os pontos que ficam sobre o eixo das ordenadas. Eixo das ordenadas, que é o eixo y, ordenadas. No caso do eixo das ordenadas, aqui também nesse exercício, nós tivemos um ponto que ficou sobre o eixo das ordenadas. Então, ficou aqui, em cima, que foi o ponto A. E nesse caso, para um ponto estar sobre o eixo das ordenadas, ele precisa ter o valor de x igual a 0. Então, o y vai poder variar com qualquer algarismo. Porém, para ele estar sobre o eixo das ordenadas, o x tem que ser igual a 0. E aí, basta nós observarmos aqui, quais desses pontos tem o x igual a 0? Tem aqui o ponto C. Então, se eu for olhar aqui, 0 em x e 5 em y, esse ponto ele é localizado aqui, né? Lembrando que esse ponto aqui eu só estou colocando para explicar para vocês o exercício 2, ele não pertence à resolução do exercício 1, tá? Então, nós temos aqui o ponto C, que tem x igual a 0. Aqui não é 1, aqui é 4, aqui é menos 3, aqui é menos 4, 0. Ponto H também tem o x igual a 0 e são apenas esses dois. Muito bem. Seguindo agora, exercício número 3. Dados os pontos menos 5 e menos 2, B, menos 1, menos 2 e 1, C, menos 3 e 2, D, menos 6 e 1, E, 3 e menos 2, F, 5 e 4, G, menos 3 e menos 2. A represente-os no plano cartesiano. Então, vamos representar esses pontos. Primeiro, menos 5 e menos 2. Então, lembrando, x e y. Então, menos 5 de x e menos 2 de y. Ele fica aqui. Próximo ponto, esse é o ponto A. Próximo ponto, menos 2 em x e 1 em y. E 1 em y. Então, menos 2 em x e 1 positivo em y. Esse aqui é o ponto B. Ponto C, menos 3 em x e 2 em y. Então, menos 3 em x está aqui e y está aqui. Esse é o ponto C. Ponto D, menos 6 e 1. Então, menos 6 em x e 1 em y. Está aqui. Esse é o ponto D. Próximo ponto, 3 e menos 2. Então, 3 em x e menos 2 em y. 3 e menos 2. 3 e menos 2. Aqui está. E esse é o ponto E. Próximo ponto F. 5 em x, 4 em y. Então, 5 em x, 4 em y. Ponto F. Ponto G, menos 3 em x e menos 2 em y. Então, menos 3 e menos 2. Ele vai ficar exatamente aqui, e esse é o ponto G. Muito bem. Alternativa B. Ligando com os segmentos de retas o ponto A, B, C e D. Nessa ordem, qual figura geométrica é obtida? Então, vamos ligar esses pontos. Eu vou ligar o ponto A com o ponto B. Então, ponto A e ponto B. Vou usar a caneta marca-texto. A e B, liguei. Próximo, B e C. B e C, vou vir aqui. Vou ligar. Depois, C e D. C e D está aqui. Próximo, D e A, né? Para fechar a figura. Pronto, fechei. Que figura é essa, né? Esta figura, pessoal, é uma figura que possui 4 lados, porém, não são 4 lados com a mesma medida, então não é o quadrado. Também não é um retângulo, porque eu não tenho ângulos internos com 90 graus. Também não é um trapézio, porque eu não tenho lados opostos paralelos.
Portanto, é um simples quadrilátero. Essa é a figura formada, quadrilátero, que é uma figura que tem 4 lados, quadrilátero. Muito bem. C. Qual ponto é simétrico a G em relação ao eixo X? Então, eixo X está aqui. Qual é simétrico a G? Então, aqui, ó, eu tenho 1, 2, 1, 2. Portanto, simétrico ao ponto G vai ser o ponto C, porque eles estão na mesma distância em relação a X, né? Eles são espelhados. Então, qual ponto é o simétrico? É o ponto C. Depois, alternativa D, em relação a qual eixo os pontos G e E são simétricos. Então, ponto G e E, então aqui eu tenho o ponto G e o ponto E. Qual é a linha de simetria? Qual é o eixo de simetria que eu tenho aqui no meio? É o eixo Y. Então, qual é o eixo? Eixo Y, ou quem quiser pode chamar de eixo das ordenadas. E essa foi a nossa videoaula de estudo para a prova dos exercícios. Tem também, pessoal, que eu pedi para vocês estudarem, além das atividades, a página número 42. E eu gostaria de falar para vocês o que é mais relevante aqui nessa página 42, né? Primeiro, localização de pontos. Isso vocês já estudaram nos exercícios que a gente acabou de realizar, que é a localização de pontos. Sempre primeiro o valor de x e depois o valor de y, e vocês vão lá e localizam os pontos. Outra coisa que nós também já estudamos são os nomes dos eixos. Então, eu vou ter o eixo x, que também é conhecido como o eixo das abscissas, e o eixo y, que também é conhecido como o eixo das ordenadas. E uma informação bastante importante para a prova são sobre os quadrantes. E esse nós não falamos aqui na videoaula, na sala de aula nós já falamos, né? Então, nós temos esse quadrante, que é chamado de primeiro quadrante, com todas as coordenadas positivas. Repare, aqui é positivo, aqui é positivo. O segundo quadrante, que fica com coordenadas de y positiva e de x negativa. O terceiro quadrante, que só é composto por coordenadas negativas. E o quarto quadrante, que tem as coordenadas em x positiva e em y negativa. Então, estas informações são importantes que vocês saibam para resolver, para solucionar a prova. Pessoal, essa foi nossa videoaula de estudo. Beijos, bom estudo e tchau. Bons estudos e tchau.